Vamos lá, pessoal. Estamos aqui com um problema de conexão. Vamos ver se os colegas estão me ouvindo pelo Fonage. Vamos lá. Olá, vamos lá, Rabelo, Armafon, o pessoal está entrando aqui. Vamos aguardar nosso amigo Gajardoni. Vamos em frente aqui. Vamos ver se talvez se o Gajardoni está com algum problema de conexão também. Guilherme, nosso professor aqui junto. Cecília. Pessoal, desde logo uma satisfação estar aqui com todos. Vamos só aguardar o pedido de entrada do nosso amigo Gajardoni. Quitangui de Goiânia. Igor, muito bem-vindo. Querida Valéria, que está nos ajudando aqui. Nossa presidente Janice, que viabilizou todo o nosso trabalho. Eu vou pedir para a Valéria, se puder, paralelamente, fazer um contato com o Gajardoni, que eu ainda não vi o pedido de acesso dele aqui na tela. Se o Gajardoni estiver com algum outro nome, o Guilherme está dizendo que vai fazer contato aqui. Vamos lá, que hoje é dia que a gente está concorrendo aí com os sertanejos nas lives e tal, algum congestionamento aqui no nosso Instagram. Vamos lá. Aqui, Gajardoni entrou. Vou pedir para o Gajardoni fazer a solicitação de participação. Gajardoni já está com a gente no grupo e já está aqui solicitando a participação. Vamos lá. Oi, Ricardo. Está nos ouvindo? Muito bem. Muito bem. Eu ainda não estou com o seu vídeo. Não está me vendo na metade da tela? Não estou te vendo na metade da tela. Deixa eu ver se eu acionando alguma coisa aqui. Eu te vejo. Vou pedir para o Guilherme, chegou nosso amigo Benedito Siciliano, outro grupo aqui, bacana. Eu vou pedir para o Guilherme verificar e me acenar aqui se para os colegas o Gajardoni está aparecendo aqui na tela também. Eu não te vejo, nós tivemos algum problema de acesso hoje aqui. Só um segundinho, Gajardoni, por favor. Guilherme pode me acenar se está vendo. Vamos lá. Ou Valéria. Está vendo os dois. Então, Gajardoni, infelizmente eu não estou vendo o colega, mas estamos já juntos aqui e é uma satisfação enorme contar com você. Sabe que é uma honra para a magistratura paulista, o seu trabalho tem um contexto social aí gigante para todos nós, riquíssimo. Então, desde logo, agradeço demais a sua presença. Você continua me vendo, Gajardoni? Continua no ar? Gajardoni vai solicitar novamente aqui, que tá bem ruim a conexão hoje. Vamos lá. Vamos aguardar um pouquinho, minha gente. Guilherme continua me ouvindo bem? Dá uma sinalizada, por favor, para mim.
Gajardoni, meu amigo, está de volta? Estou de volta, estou aqui agora. Maravilha, meu amigo, maravilha. Por alguma razão eu realmente não te vejo. Continua me ouvindo bem? Não te ouço, Gajardoni. Vamos tentar mais uma vez aqui. Estamos com vários colegas, maravilha. Olha, mais uma vez aqui. Vamos. Creio que agora vai dar certo. Vamos lá. Gajardoni, estamos nos ouvindo bem. Vamos em frente, meu amigo. Estou aqui, ele tá entrando, está caindo, mas eu acho que agora estabilizou. Beleza, maravilha. Então, meu amigo, em primeiro lugar, te agradecer mais uma vez, agradecer muito a sua disponibilidade, te apresentar aqui. Você é um colega que muitos de nós já tiveram o prazer de conviver, de ler as obras, mas para quem eventualmente não teve essa oportunidade, nosso colega Gajardoni é juiz do Tribunal de Justiça de São Paulo. Me corrija, Gajardoni, você está em Patrocínio Paulista, correto? Há 22 anos. Há 22 anos. Isso certamente lhe traz uma experiência muito rica, porque eu imagino que você esteja acumulando uma série de funções. Eu, particularmente, acho que esse é o momento mais rico da magistratura e você tem 22 anos dessa experiência amplíssima. Gajardoni hoje acumula juizados e vara civil comum, correto? Vamos lá, caiu de novo, vamos mais uma vez aqui adicionar o Gajardoni. Vamos ver, Gajardoni, se volta. Boa noite, grande Cícero. Estou vendo o Cícero aqui e outros tantos amigos. Voltou, não, exatamente. Eu acumulo vara civil e vara de juizado, um anexo de juizado. Então, é isso aí mesmo, Ricardo. Maravilha. Isso é riquíssimo, Gajardoni. E tenho aqui também, você hoje é professor da Faculdade de Direito da USP, justamente em processo civil. Teve a oportunidade de escrever diversas obras jurídicas. Uma obra não jurídica, A Menina que Perdeu o Seu Cheiro. E hoje ainda, num curso que eu estou como aluno lá da Infam, estava lendo sobre a ética dos juízes e se falava da importância do juiz não ser só juiz, ele vai perdendo a humanidade, enfim, ele com tanto trabalho que a gente tem, e você teve a oportunidade de abrir uma janela aqui para um lado artístico diferenciado. E creio, Gajardoni, pelo que eu me lembro, que você teve a oportunidade também. Vamos adicionar de novo o Gajardoni aqui. Me ouve, Gajardoni? Então, enquanto o Gajardoni está entrando aqui, o Gajardoni teve... Está me ouvindo bem, Gajardoni? Estou ouvindo. Maravilha. Você teve a oportunidade de contribuir também para o Código de Processo Civil, não é isso? Com alguns estudos do nosso Código de 2015? Isso, exatamente. Maravilha. Então, posso adiantar para os colegas que a parte boa do CPC tem a Gajardoni, a parte ruim não passou por você. Vamos em frente aqui. Gajardoni, nós estamos num momento bastante interessante da nossa sociedade. Nós estamos aí vivenciando uma situação que se diz hoje é o momento da ciência médica, amanhã será o momento da ciência jurídica. Esse amanhã parece que já é o hoje para muitos de nós. Temos só em São Paulo, se consultarmos ali o nosso sistema, mais de 2.000 acórdãos em agravos de instrumento, quando a gente coloca ali o termo Covid. Então, demonstra que já estamos no meio de uma agitação muito grande disso tudo. E tivemos uma proposta do FONAGE de aprimoramento da nossa Lei 9.099, e dentro dessa proposta de aprimoramento, contamos aqui com a participação Bom, agora sim, meu. Agora estou... Ele está caindo, Ricardo, mas eu estou ouvindo você falar. Ele cai, mas eu continuo te ouvindo, tá? Pode prosseguir que eu estou acompanhando. Muito obrigado. Então, Gajardoni, o FONAGE encaminhou uma proposta para a senadora Simone Tebet, que hoje preside a Comissão de Constituição e Justiça, graças ao nosso colega Easton, houve uma abertura para isso.
Posteriormente, devido a um pedido da Secretaria Nacional do Consumidor, nós remontamos esse projeto, tentando compatibilizar e acolhendo novas sugestões, embora a proposta originária tenha sido aprovada numa plenária de FONAGE, reformulamos, houve até uma crítica bastante construtiva aqui do FONAMEC em relação a alguns dispositivos. Deixa eu fazer uma primeira indagação, meu amigo. Entre as propostas que foram feitas pelo FONAC, está uma de, em casos excepcionais, se dispensar a audiência de conciliação. E de onde surgiu essa proposta? Nós temos notícias que, por vezes, pessoas de má fé, a partir do Rio Grande do Sul, processam uma empresa do Acre. E se exigirmos o comparecimento pessoal do preposto da empresa do Acre, uma causa de R$2.000, o custo de deslocamento, hospedagem desse preposto da empresa do Acre vai sair R$6.000. Então, muitas vezes essas empresas que vêm na situação de que é melhor pagar do que esclarecer que ela não é, de fato, culpada de nenhum negócio, ou que enfim, não tem nem sequer prestação de serviço, de fornecer produto com aquela pessoa. E colocamos ali como uma hipótese excepcional, que talvez encontre agora um novo caminho graças às audiências virtuais. O colega tem enfrentado alguns problemas de ações que podemos classificar como ações temerárias? Bem, então, inicialmente eu queria dizer que é uma grande satisfação para mim, Ricardo, falar contigo. Eu quero, antes de propriamente tentar responder sua pergunta, não só primeiro te cumprimentar todos os nossos colegas que estão acompanhando essa live. Eu não sei por que está caindo, talvez seja porque está além da pandemia do Covid-19, tendo uma pandemia de lives hoje na internet, né? Então, Exato. Quer dizer, o problema certamente é do Instagram, não é nosso, porque minha conexão está boa, eu estou te vendo super bem. Então, mas não tem problema. Se cair, a gente vai voltando até a gente conseguir concluir a conversa. Perfeito. Mas eu queria dizer para mim, da satisfação de falar contigo, eu me recordo, quer dizer, se eu falei que eu tenho 22 anos de magistratura, significa que você tem um pouquinho mais. Porque afinal de contas, eu te conheci quando eu era escrevente do TJ, por orientação do professor Carmona, que eu estava fazendo uma pesquisa sobre juizados, enfim. E olha que interessante. Acredito que na época você era juiz auxiliar da capital ainda. E veja há quanto tempo você está nessa de se dedicar a juizado, a mecanismos alternativos de solução dos conflitos. Então eu quero te cumprimentar e dizer que é um grande prazer debater contigo. Ricardo, eu queria te dizer o seguinte. A gente tem dentro da técnica processual uma ferramenta que pode ajudar a resolver esse problema, independentemente de alteração legislativa. Embora eu reconheça que uma alteração legislativa seja boa, porque ela acaba com a necessidade de nós construirmos uma teoria científico-acadêmica para sustentar a dispensa de audiências no âmbito dos juizados. Há alguns anos, os processualistas já debatem a aplicação de uma teoria chamada de Forum Non Conveniens, que seria basicamente o seguinte: nas hipóteses de competência concorrente, nas hipóteses de fórum shopping, em que o autor da ação tem a possibilidade de escolher o juízo do local do ajuizamento da ação, seria lícito ao magistrado, ou por uma melhoria na análise da prova, ou por uma questão de facilitação do acesso à justiça, ou por uma questão de garantir o direito de defesa da parte, de não permitir o ajuizamento dentro de um ou alguns dos foros concorrentes. Todos nós sabemos que existem casos de fraudes utilizando-se o procedimento dos juizados a partir da regra de competência territorial do artigo 4º da Lei 9.099, que permite o ajuizamento não só no domicílio do réu, no local onde aconteceu o fato que deu ensejo à ação, mas principalmente no domicílio do autor, valendo-se aí da possibilidade de se requerer indenização. Então, me parece que o juiz do juizado, verificando que existe um prejuízo absoluto ao direito de defesa, ou até mesmo que o juiz do juizado verificando indícios de fraude processual, me parece que ele pode, de ofício, recusar a aplicação na inteireza do artigo 4º e aplicar a teoria do fórum non conveniens, determinando a remessa dos autos para outro juízo que seja, em tese, capaz de processar a ação. Só para a gente ver como essa teoria hoje já tem uma aplicação interessante, ela recentemente foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça no caso do crime ambiental de Brumadinho.
Era um caso de uma ação popular que foi aforada em Campinas, na Justiça Federal de Campinas, para discutir essa questão do dano, né? E só que tem milhares de outras ações coletivas para... E nesse caso específico, o STJ, apesar de ter jurisprudência consolidada no sentido de que a ação popular é ajuizada no domicílio do autor, diz que, no caso, não reconheceria a competência do foro concorrente e remeteu o caso para Belo Horizonte exatamente por essa teoria. Então, resumindo, eu acho o projeto muito interessante, mas nós já temos meios hoje, independentemente da aprovação desse projeto, para resolver esse problema prático. Maravilha, maravilha. Muito rica a informação. E Gajadoni, quando falou do professor Carmona, por causa dele, eu sou professor, eu sou magistrado há 30 anos e professor há 27. Professor, por Carmona foi meu professor e foi um exemplo para mim. Fico contente de saber que nos conhecemos nessa circunstância também. E me diga uma coisa, uma outra proposta que gerou muita polêmica entre nós, porque, claro, todos têm no DNA, quem atua nos juizados, quem sabe a importância da conciliação como forma de solução pacífica dos conflitos, jamais vai propor alguma coisa que prejudique essa estratégia de solução pacífica das controvérsias. Mas, diante, hoje, de uma sobrecarga violentíssima no Poder Judiciário, que deve crescer ainda mais diante da decorrência desse período de instabilidade econômica e social, uma outra proposta que está sendo feita foi a inserção no artigo 14 da nossa lei, a fim de que o juiz tenha liberdade de não acolher imediatamente a ação quando não ficar demonstrado que houve uma tentativa de reconciliação. Na verdade, nos inspiramos lá na Constituição de 1824, não é novidade para nós, como uma forma de interesse processual. Nós tivemos um precedente dos juizados federais, com os milhões de causas envolvendo o INSS, e diante dessa circunstância, foi aqui por São Paulo, os juízes adotaram um procedimento de exigir que a parte demonstrasse que primeiro havia tentado administrativamente, pelo menos apresentar um pedido ao INSS de concessão de benefício. Se isso não fosse demonstrado, o juiz suspenderia a ação, determinaria que essa parte procurasse INSS, aguardasse por 45 dias, tendo uma resposta negativa ou não obtendo resposta, as portas do judiciário estariam abertas para essa pessoa. Claro, nossa proposta ela tem uma série de ressalvas, até para que não se prejudique pedidos urgentes. O que a gente tem procurado estimular é que a pessoa busque um meio pré-processual antes de ingressar na situação. A nossa preocupação é de não atendermos a tempo, não termos ali um acesso justo à justiça, porque vai demorar 5 anos ou vai demorar 10 anos para essa pessoa resolver um conflito diante de um demandismo aí, de uma inundação de novas ações. O que é que o colega pensa a respeito dessa proposta de vincularmos aqui a comprovação do interesse processual ou colocarmos a demonstração de que houve uma prévia tentativa de reconciliação ou ainda a demonstração de que ela não foi possível por uma postura agressiva da outra parte, enfim, uma justificativa do porquê não buscou uma reconciliação, pelo menos. O que você pensa disso, Gajadoni? Ricardo, eu fico super à vontade. Nós não combinamos nada, que fique isso muito claro, né? Eu acho que a gente está se falando agora, fazia muito tempo que, aliás, não nos falava. Exato. O que eu queria dizer, basicamente, é o seguinte. Eu, recentemente, tive a oportunidade, é questão de 2 meses, 3 meses, de publicar um artigo numa coluna que eu tenho de processo civil no portal jurídico Migalhas, que eu divido com 3 grandes amigos, 4 grandes amigos, e eu escrevi um artigo junto com eles, chamado A Releitura do Princípio de Acesso à Justiça. 2 pontos. O uso da plataforma consumidor.gov. E, basicamente, nós fizemos uma apuração da evolução da jurisprudência pátria a respeito da reaferição do significado do interesse processual como condição da ação. Já houve uma época, talvez logo depois da Constituição de 88, em que o interesse processual era visto como um direito quase que absoluto de acesso à justiça, considerando as dificuldades de acessar o sistema de justiça anteriores à Constituição de 88.
A Constituição de 88, todos nós sabemos, aquela explosão absurda da litigiosidade. E o fato é que depois de 20, 30 anos, utilizando de uma expressão muito cara ao professor Tucci, a gente hoje não tem que preocupar com o direito de acesso à justiça, mas sim o direito de saída da justiça, né? E para sair da justiça, eu preciso racionalizar o uso do poder judiciário. E se você pegar a evolução da jurisprudência, começando com esse precedente que você muito bem apontou, que é do juizado federal, né? Que é a questão das causas previdenciárias, e que tem aquele voto belíssimo do ministro Barroso, estabelecendo a necessidade do prévio requerimento administrativo e estabelecendo um monte de senões, exatamente com a preocupação que você teve, aquela preocupação de também não colocar toda a carga do requerimento administrativo no autor, a gente vai ver que o Superior Tribunal de Justiça vagarosamente tem encampado essa teoria e ampliando ela para outros casos. Então, exemplificativamente, hoje em matéria de exibição de contrato bancário, que havia um abuso enorme, com milhares e milhares de ações ajuizadas, com a parte pedindo a exibição judicial do documento, sem sequer ter requerido para a instituição financeira o documento que pretendia, né? Então, hoje já se entende que exibição precisa de requerimento administrativo. DPVAT. DPVAT é a mesma coisa. Hoje se existe lá, exige o prévio requerimento para a seguradora líder, né? Antes de propriamente se acessar a justiça. E esse entendimento vem sendo aplicado para N hipóteses, inclusive em matéria de direito público. Hoje já há juízes que entendem que nessas ações de medicamento só seria razoável o acesso à justiça mediante prévio requerimento do atendimento para os órgãos de saúde. Mas assim, apesar de ser um entusiasta dessa posição, eu tenho uma notícia, pelo menos que por hora, da jurisprudência de segundo grau dos tribunais, bastante triste. Porque os tribunais de segundo grau ainda são bastante reticentes em relação ao prévio requerimento administrativo como condição para o exercício de ação. Eu posso te falar do meu Data Gajardoni, que é esse microcosmos que eu vivo, que é uma vara de competência cumulativa, que eu tenho aplicado esse entendimento tanto nos juizados quanto na vara para exigir, em casos em que a empresa esteja cadastrada na plataforma consumidor. Houve uma perda momentânea aqui de sinal. Pronto, voltei. Como eu estava dizendo, exigir o prévio requerimento administrativo só é razoável se houver atendimento a pelo menos um percentual razoável de requerimentos administrativos. Porque senão vira uma etapa vazia, como foi o caso da Constituição de 1824 que você falou. Que você tinha que passar pelo juizado de paz antes de acessar a justiça. Então eu vejo com muito bons olhos, mas o segundo grau, de um modo geral, ainda é bastante reticente em relação a isso. Já tive várias decisões reformadas, tá? Em relação a esse tema. Só para deixar bem claro. Acho que vale a pena bater aí o murro em ponta de faca, aí vai ser proveitoso. A gente realmente vai ter que passar por uma mudança. Por aquela ideia do artigo 5º, inciso 35, do livre acesso ao judiciário, ela realmente foi requerida pelo Supremo, acho que em momento oportuno, mas isso ainda não se reflete nos tribunais. Temos alguns acórdãos do Tribunal de São Paulo, até extinguindo de ofício causa de DPVAT por falta de interesse processual, já que não havia sido acionada sequer a seguradora ou a seguradora líder antes do pedido. Mas ainda são exceções e a gente sabe que são um trabalho longo, enfim. Uma outra questão, Gajardoni, nós temos já no CPC de 2015, temos na lei de mediação a questão da audiência virtual. Porém, tanto no CPC quanto na lei de mediação, a ausência do demandado a uma audiência de conciliação traz consequências pífias. Basicamente, uma pequena multa de 2%. Nas causas comuns, uma multa de 2% é insignificante. Claro, uma grande causa ela tem alguma significância. Por outro lado, agora veio a novidade de 2019, instituindo essa audiência virtual no sistema dos juizados. A gente vinha testando isso pela Infam desde o ano de 2013. Na ocasião, vamos para o Pará, Roberto Bacelar, então juiz no Paraná, hoje desembargador PJ do Paraná, e ele, a partir de Belém, ele foi designado como juiz
leigo pelo TJ do Pará. O TJ dele autorizou. Ele atuou como juiz leigo presidindo uma audiência a partir de Belém para uma comarca distante do Pará. Foi muito interessante, porque foi uma audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento, uma audiência una, e as partes, nós tínhamos a preocupação de alguma agressão. Naquele dia, tinha um juiz dentro do fórum praticamente subido, porque a gente ficou com medo de as pessoas a 800 quilômetros começarem a se bater e a gente não ter o que fazer, mas muito pelo contrário. Talvez dentro daquela ideia do sorria, você está sendo filmado, as pessoas tiveram um comportamento de fato exemplar. A advogada nitidamente tira ao cabeleireiro, as moças não sabem, mas a gente sabe que quando elas foram ao cabeleireiro fica diferente, né? A construção do negócio. Todo mundo muito educado. Vários colegas que estão aqui com a gente na live participaram lá em Belém dessa experiência. Estávamos assistindo ao vivo. E hoje temos essa oportunidade na Lei dos Juizados. Lei dos Juizados que nos traz a possibilidade de reconhecer como verdadeiros os fatos alegados pelo autor, no caso da revelia, e aí se caracteriza também essa consequência pela ausência do réu, seja a sessão de conciliação, seja a audiência de instrução e julgamento. Você acredita que esse fato de que temos dentro da Lei dos Juizados, está me ouvindo bem? Vamos lá? Saí um pouquinho, acho que deve já estar voltando aqui. Eu vou repetir a questão assim que o colega Gajardoni voltar aqui, ainda para mim está girando. Gajardoni, me ouve? Está me ouvindo? Eu voltei. Você estava falando da possibilidade da audiência virtual, inclusive da instrução e julgamento. Por aí que eu parei. Julgamento e com essa possibilidade de se reconhecer como verdadeiros fatos alegados pelo autor, o que nós não temos no CPC ou na lei de mediação, em decorrência da ausência do demandado a essa sessão de conciliação. Você acredita que essa força maior vai fazer com que as audiências virtuais finguem efetivamente no sistema dos juizados? Tirando esse momento de pandemia, a gente pouco ouvia falar de audiência virtual no CPC comum, não havia regulamentação, e agora isso virou de ponta cabeça. Acho que é uma oportunidade para implementarmos essas audiências virtuais. Você acredita que isso trará uma força? Eu acho, primeiro, o seguinte, me permita fazer esse comentário. Ainda nós temos no Brasil um déficit de acesso a meios informatizados. E isso me preocupa, tá? Porque, assim, me parece que é muito cômodo eu adotar o padrão das audiências virtuais para casos de consumidores relativamente informados, partes relativamente preparadas contra empresas de grande porte, porque isso, sem dúvida alguma, vai ser um grande fortalecimento, inclusive em vista da revelia ou da extinção que nós temos no sistema dos juizados, né, do 20 e do 51 da 9.099. A minha maior preocupação, entretanto, é com aqueles casos pontuais que nós temos de pequenos comerciantes que são requeridos, de autores mais humildes que não têm como acessar essas ferramentas. E aí sim eu acho que o emprego dessas audiências virtuais pode efetivamente comprometer o acesso à justiça. Então, mais uma vez, vale aquela receita que é a receita principal para qualquer juiz, né? É caso a caso, é ponderação. Os juízes habilitados vão ter que ter o bom senso, exatamente, para definir aqueles casos que eles acham que a parte não tem mínimas condições de suportar a audiência virtual, e aqueles casos que a gente sabe claramente que as partes têm condições e que elas querem, na verdade, dar uma enroladinha. Para esses casos, eu não tenho dúvida nenhuma que o fato de haver a possibilidade da contumácia, da extinção e da revelia é um antídoto, é um tônico muito forte para o uso dessas audiências. Mas eu insisto, a gente vai ter que ter muita temperança na marcação dessas audiências por conta desses problemas que podem surgir. Perfeito. Gajardoni, quando você coloca essa questão da ponderação, da razoabilidade, hoje a gente tem o artigo 8º do CPC, o 489, parágrafo 2º do CPC, que parece nos remeter para aquele juízo pós-positivista. Pelo menos eu considero isso um juízo pós-positivista, de você agregar direito e ética, direito e dignidade da pessoa humana. E, de fato, nesse momento de pandemia, ficou claro que cerca de 50% dos alunos jovens
de escolas públicas não tem acesso ao celular, não tem acesso à internet, tem um celular que é o do pai, usa à noite, usa em horários certos, tal, mas ele não tem a disponibilidade. Então, eu vi aqui que está girando de novo, vamos aguardar a volta do Gajadoni, continua me ouvindo? Não, estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Boa. Maravilha. E nós temos realmente que ter o bom senso nessa hora. Me pareceu realmente um avanço muito grande, que isso fosse trazido. O FONAGE teve a oportunidade aqui de não se opor. Nós nos opomos a muitos projetos de lei, paramos o processo legislativo dos juizados durante um ano, porque havia, na ocasião, 170 projetos de lei e temíamos que aquilo desfigurasse o juizado como um todo. E fizemos ali um freio de arrumação. E nós não nos opusemos a esse projeto, mas contamos realmente com o bom senso que você mencionou, com o juízo de ponderação dos colegas, que tem a sensibilidade de analisar caso a caso o que a gente está vivendo realmente. Gajadoni, uma outra questão que a gente... Deixa eu só, antes de você fazer a próxima pergunta, fazer só um comentário. Eu acho importante. Esse projeto de lei, apenas em questão de uma pequena homenagem, aproveitar que a gente está aqui com um público ótimo, esse projeto de lei é um projeto de autoria do deputado Luiz Flávio Gomes, né? Que recentemente faleceu e foi, de fato, uma grande perda para o direito brasileiro. Eu era, pessoalmente, um fã do Luiz Flávio, então, assim, eu fico muito feliz que, mesmo póstumamente, tenha sido aprovado um projeto de autoria dele. Mas desculpa te interromper. Não, eu acho um acréscimo riquíssimo, até uma homenagem. Fui aluno do Luiz Flávio Gomes e virei professor do Damásio pelas mãos do Luiz Flávio Gomes, quando ele ainda era professor de lá, um homem brilhante e visionário. Por essa turbulência ideológica agora de intolerância que a gente está vivendo de lado a lado, mas realmente foi uma perda muito grande e deixou, entre outros legados, essa novidade para todos nós, né? Ele que basicamente fez com que disparasse o acesso ao ensino à distância jurídico no Brasil, por meio dos cursinhos da LFG, deixou realmente um presente para todos nós. Aí agora é sabermos levar isso dentro do tempo correto. Uma outra questão que foi colocada, nos pareceu oportuno mudar a questão tanto das custas quanto dos honorários advocatícios no sistema dos juizados. E o que se propõe é que, para as causas de até 20 salários mínimos, se mantenha o acesso absolutamente gratuito no sistema, com as regras de hoje, inclusive sem condenação em honorários advocatícios, salvo litigância de má-fé. Porém, acima de 20 salários mínimos, a proposta que nós apresentamos, ela aproxima muito o sistema dos juizados do sistema comum, claro, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária, essas pessoas não deixarão de ser acolhidas, porque farão jus ali à gratuidade prevista no próprio CPC para as pessoas sem disponibilidade financeira. O que você pensa dessa mudança? Não sei se você chegou a ponderar já alguma coisa a respeito dela. Tem nos parecido que é um abuso. O fato da gratuidade leva, nos parece, algumas aventuras jurídicas da pessoa que, porque esperou o elevador 15 minutos, ingressou com uma ação de danos morais de 10 mil reais, de 20 mil reais. Você tem alguma posição sobre isso? Tem um estudo da década de 80 de um autor italiano, o nome dele é Vincenzo Vigoriti. E ele escreveu um estudo bem interessante chamado O Custo e a Duração do Processo. Ele fala basicamente que para o processo funcionar, primeiro, o processo tem que ter algum preço. E segundo, ele tem que demorar um pouquinho. Porque se o processo for de graça e a resposta for imediata, você vai ter um manancial de problemas, porque o sistema não é capaz de suportar o volume, né? E ele usava até alguns exemplos que são próximos desse que você chegou a indiciar. Ele falava assim, por exemplo, a pessoa está atravessando a rua, passa alguém e dá uma buzinada. Essa pessoa poderia, já que é muito fácil o acesso, os problemas se resolvem muito rápidos, tentar a sorte de levar um dinheiro aí de dano moral ou algum tipo de indenização. O que definitivamente não é o que a gente espera de um sistema de justiça, né? O custo, ele não só limita o abuso, como ele torna mais sério o exercício do direito de ação. Então, eu, pessoalmente, Ricardo, gosto muito dessa ideia, né? E é uma ideia que certamente conta com a simpatia, e uma simpatia, acredito que positiva para aprovar o projeto, da advocacia de um modo geral, né?
Porque a advocacia, de um modo geral, tem uma chia tradicional que todos nós que já trabalhamos no juizado ouvimos quase que diariamente, de que existem causas extremamente complexas no juizado, juridicamente complexas. Não estamos falando da complexidade fática, que é um outro problema, mas da complexidade jurídica, e que o advogado muitas vezes trabalha muito mais do que numa causa da justiça comum e não tem remuneração absolutamente alguma. Então, eu sou simpático. Talvez apenas nós pudéssemos ainda abrir um pouco mais esse debate para definir se esse teto de 20 salários mínimos é adequado. Talvez um teto até menor fosse mais adequado a título de, digamos assim, moralização do abuso, né? Mas eu acho que a proposta, de um modo geral, é uma proposta extremamente positiva. Que bacana. Bom, muito, muito importante para nós ouvir isso de você. Gajardoni colocou uma questão, me lembrou uma lição da ministra Fátima Nancy Andri, que ela contava da dinastia dos Manchus na China, em que o imperador determinava que os juízes fossem agressivos e muito bravos, assustassem as partes, porque senão metade da população não seria capaz de julgar a outra metade. Né? Nós não precisamos disso, mas de qualquer maneira remete a esse jurista italiano que o colega mencionou. Dentro dessas circunstâncias, Gajardoni, que a gente está falando de acesso à justiça, nós temos um trabalho muito rico da nossa colega Tereza Cristina Gaula, no Rio de Janeiro, da Sueli Pini, no Amapá, do Eric Linhares, em Roraima, enfim, Rondônia, o Jone, o Guilherme, trabalhos pertinentes à justiça itinerante. E nós tivemos algumas experiências em São Paulo. Recentemente conseguimos que o CNJ expedisse uma recomendação para que ela fosse dinamizada. Em 2004, na reforma do Judiciário, conseguimos colocar a obrigatoriedade, no artigo 96, parágrafo 7 da Constituição, dos tribunais instituir a justiça itinerante. E se deveu muito a esse fato que você mencionou, que a gente não pode esquecer que tem uma parcela da população que já tem acesso às redes sociais, nós temos uma parcela da população aí quase com um padrão nórdico de vida. E temos a outra parcela da população, nós temos pessoas na cidade de São Paulo, e me lembro de ouvir isso em bairros distantes dentro da cidade, que nunca pisaram na Avenida Paulista, que não pisaram de metrô, e que vivem um mundo realmente à parte desse que nós, que tivemos a oportunidade de fazer um curso superior, enfim, vivenciar o que vivenciamos da tecnologia, temos. Então, pensando nessa parcela, a gente tem insistido na importância da justiça itinerante, não só, e vi que você participou da manifestação, da live do professor Cazu com a Valéria. O professor Cazu tem isso muito em mente, que ele falou, olha, lá atrás, o juizado de causas, ele não foi criado para desafogar o judiciário. Ele foi criado com o espírito acolhedor, de você trazer perto essas pessoas. Quando a gente fazia a justiça itinerante em São Paulo, a gente tinha vários dados que nos procuravam para reclamações trabalhistas, causas acidentárias, um monte de causas que não era da competência do juizado. Mas pela importância social daquilo, ninguém saía sem uma orientação. Fazíamos os contatos, encaminhávamos as pessoas como forma de acolhimento. Qual que é a sua impressão a respeito da justiça itinerante, Gajardoni? Eu acho que nós, Ricardo, pelo menos quem vive nesse universo mais fechado da Justiça de São Paulo, que não é dado a conhecer o Brasil como um todo, não é nem capaz de opinar a respeito de um tema desse, né? Porque nesses estados com maior concentração da população, como é o caso do estado de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, talvez o Paraná, a gente tem uma quantidade de comarcas num espaço relativamente pequeno. Então você acaba tendo esse acesso maior. Agora é evidente que, conhecendo como eu conheço, e você melhor até do que eu, porque conhece melhor essas experiências, o Brasil como um todo, a gente sabe que eu tenho um déficit absurdo de acesso à justiça, com dificuldade do próprio jurisdicionado chegar perto desses grandes centros, ou até dos centros menores, para poder sequer obter uma informação, né? Então, nesse quadrante, eu acho que o sistema de juizados itinerantes, ou eventualmente até de postos avançados de atendimento, que é algo que também tem sido utilizado com bastante propriedade, ele colabora demasiadamente para o acesso à justiça. E eu gosto especialmente desses postos de atendimento para demandas específicas, que é uma coisa que nós usamos muito pouco,
né? Talvez tenha uma experiência regionalizada em um lugar ou outro do Brasil, mas você tem determinados tipos de demandas que surgem sazonalmente, né? E esses postos de atendimento avançados, eles podem resolver esse problema. Basta a gente pensar na seguinte situação. Você tem um caso de um acidente de consumo localizado em uma determinada região do Brasil em que N pessoas foram atingidas por causa desse dano. É óbvio que o ideal era resolver tudo isso por processo coletivo, mas nem sempre é possível. Então, nós podemos pensar dos tribunais terem essa noção de deslocar postos de atendimento avançado para recepcionar essas reclamações. E, eventualmente, até por lá mesmo, prestar as informações, fazer as audiências de conciliações e, quiçá, até mesmo as audiências de instruções serem realizadas nesses postos avançados. Maravilha. Diga uma coisa, Gajardona, a gente sabe que em São Paulo há uma resistência muito grande aos juízes leigos. A gente vem trabalhando nisso há alguns anos, demonstrando experiências muito válidas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, diversos estados, que tem no juiz leigo uma figura valiosa. Na semana, no curso da semana passada, ou no início da semana, nós tivemos uma live com o ministro Buzzi e com o ex-conselheiro do CNJ, que está fazendo um curso em Edimburgo e com uma experiência muito rica de como funciona o acesso à justiça. E ele explicava que normalmente a figura do juiz, mesmo nosso juiz togado, pouco faz conciliação porque há todo um procedimento prévio. E nós sabemos que nossos colegas, em geral, trabalham sobrecarregados. Então, a nossa disponibilidade para uma conciliação é de alguns minutos, é de 10 minutos, é de 15 minutos. E até para atender a demanda da sociedade, a gente acaba passando por cima disso tudo. E, claro, tanto o mediador quanto o juiz leigo teria outra oportunidade e tem a impressão que um juiz leigo bem formado, ele seria muito útil como multiplicador das nossas atividades. Pelo menos foi o que eu vi. Eu me lembro de uma colega nossa em Curitiba, que no prédio do juizado, ela coordenava 12 juízes leigos simultaneamente e girava bem. Ela tinha problema, ela relatou na ocasião com um, que era, mas problema também de atraso de uma pessoa que ainda estava engatinhando só. E no mais fluía muito bem, então vamos dizer um aproveitamento de 90%. Você que é um estudioso do processo, você que é uma pessoa que, graças a Deus, tem o ônus da liderança. Hoje a gente vê os líderes como uma pessoa que leva nas costas aí a evolução do mundo, na verdade, não é bônus, não. Como é que você vê o juiz leigo, Gajardoni? Então, eu confesso para você que as referências que eu tenho de juiz leigo são exatamente as mesmas referências que você colhe, que são as de alguns colegas de outros estados que falam do funcionamento. E, de um modo geral, a maioria das observações que eu ouço sobre a figura do juiz leigo em outros estados, pelo menos por parte dos juízes, é extremamente positiva. Sim, a experiência dos juízes em si é extremamente positiva. Né? Eles, em especial, sempre elogiam e dizem que é, como você falou, um fator multiplicador, que a produtividade amplia-se profundamente. Por outro lado, e aí eu faria o contraponto, se você ouvir a classe da advocacia, você percebe, pelo menos no meu pequeno universo, destes advogados de outros estados, uma enorme crítica à figura do juiz leigo. Porque eles, em especial, estabelecem que o juiz leigo não teria o mesmo preparo ou não teria a mesma autoridade que o juiz togado teria. Né? Então, eu confesso para você, porque na vida a gente não precisa ter opinião sobre tudo. Né? Claro. Né? E nesse tema do juiz leigo, em virtude exatamente desse choque de informações, eu não tenho uma posição formada, mas eu tenho uma posição paralela que talvez possa ajudar nessa nossa reflexão. E a posição paralela é a seguinte: por que não, ou talvez, num primeiro momento, investir com mais afinco na figura do conciliador e do mediador, que aqui em São Paulo, por exemplo, não é nem remunerado. Né? Enquanto a gente não profissionalizar essa figura, a gente vai continuar tendo problemas graves. Talvez um primeiro caminho seja a profissionalização do conciliador e do mediador, para depois a gente começar a conversar sobre o juiz leigo. Um passo a passo nisso. Você que tanto estuda aí as conexões dos processos, o diálogo das fontes, essencialmente,
tem alguma disposição do CPC que você gostaria de ver aplicada com mais vigor no sistema do juizado? Porque nós sabemos que o CPC tem muita coisa boa e muita coisa ruim, como qualquer lei, tem coisa boa, coisa ruim, qualquer trabalho humano. Alguma disposição do CPC que você fala, nossa, os colegas deviam prestar mais atenção nesse potencial aqui? Tem dois dispositivos que eu acho que a gente no juizado usa muito pouco. Não há impedimento nenhum para usar e nós usamos pouco. Eu acho que eles são, inclusive, dois dispositivos que têm um potencial de controle da demanda e de rápida prestação jurisdicional que eles deveriam ser empregados com mais. Na verdade, 3, tá, Ricardo? Me permita, 3, não 2. Então, vamos lá. O primeiro deles é o julgamento liminar de improcedência do pedido do artigo 332. A gente aplica muito pouco o 332. Tá? E essa impressão eu tenho, você fala assim, mas você só fala de você. Não. Há muitos anos eu sou da turma recursal aqui de Franca e acabo tendo contato com vários colegas de turma recursal. E eu nunca vi, pelo menos aqui no meu universo, a aplicação 332. E tem vários casos de juizado que têm precedentes qualificados que exigiam, já do magistrado do juizado, uma improcedência de plano. Os juízes do juizado, talvez aí, por causa do volume, ou talvez já pela prática de sempre tentar a conciliação antes de julgar, costumam remeter esses processos para conciliação antes da decisão. Só que se você remete para conciliação, você já teve a perda de obstar de pronto uma pretensão que é manifestamente improcedente e que acaba ocupando a pauta do conciliador, que poderia acabar julgando de maneira melhor. Então esse é o primeiro. Um segundo dispositivo que eu também acho que nós, dos juízes do juizado, usamos muito pouco, embora esse em especial eu tenha um problema recursal que eu consigo resolver, mas talvez nem todo colega aceite essa solução, é o julgamento antecipado e parcial do mérito. Em um sem número de ações, a gente tem demandas com pedidos cumulados, 1, 2, 3 pedidos, que você já é capaz, antes mesmo, né, da instrução, muitas vezes ali com a parte antecipando a contestação e não apresentando a contestação na audiência de instrução, você já tem condições de decidir independentemente de qualquer prova. É óbvio que no julgamento antecipado parcial tem um problema, que é o problema recursal, né? Porque, na verdade, como não tem agravo de instrumento em regra no juizado, como uma regra geral, digamos assim, nós temos hipóteses excepcionais, em que até se admite, mas o fato é que você teria que admitir pelo menos um recurso inominado dividido, né? Uma parte agora e uma parte depois, o que talvez complique um pouco no âmbito das turmas recursais. E um terceiro dispositivo que eu, pessoalmente, e aí eu vou fazer uma crítica a nós do juizado, de um modo geral, quem trabalha no juizado. Tem muito colega que não admite na 9.099 tutela provisória. E não admite porque é uma razão óbvia. O volume é tão grande, que se ele tiver que manualmente apreciar todas as tutelas provisórias, ele praticamente acaba por inviabilizar o funcionamento da própria unidade. Mas na minha humilde concepção, negar a apreciação de pleitos de tutela provisória, tutela antecipada, tutela de evidência no juizado, é tão negativa de acesso à justiça quanto você vedar o acesso ao sistema, né? A tutela provisória, muitas vezes, ela é tudo que a parte pode contar para resolver o problema dela. E simplesmente porque ela optou pelo juizado, eu vou negar esse direito a ela? Perfeito. Gajadona, eu vou te agradecer muito. Nós estamos aqui com 1 minuto. A Janice, nossa presidente, ela está numa área de Santa Catarina de difícil acesso. Ela está agradecendo muito, mandou mensagens aqui, se colocando sempre à disposição também. O que você puder contribuir, sua contribuição sempre será muitíssimo bem-vinda para todos nós. E te abro a palavra aí para as considerações finais em meio minuto. Meio minuto. Muito obrigado, Ricardo. Foi um prazer falar contigo. Quero agradecer a todos os colegas, eu vi vários colegas que entraram aqui na live, né? E dizer que é um prazer, pelo menos assim, telepresencialmente, nós estarmos juntos. E eu sigo à disposição dos colegas para aquilo que for necessário. Para mim é uma grande honra participar desse evento telepresencial do FONAGE, instituição que eu acho que é imprescindível para o funcionamento do sistema dos juizados. Hernani, muito obrigado. Grande colaboração, meu amigo. Felicidades, cuide-se bem, tudo de bom, viu? Um grande abraço. Obrigado. Tudo de bom. Pessoal, nós estamos aqui encerrando. O Guilherme me orienta para fazer aqui uma gravação. Guilherme, se puder me comunicar qual ícone que eu devo aqui utilizar para essa gravação.
Vamos lá. Renata presente, Márcia, caro Guilherme, LGBT, que não aparece na minha tela. Vamos ver aqui, Guilherme. Ui, grande satisfação. Eric aqui, parabéns para todos nós, meu amigo, obrigado. Beleza. Gente, grande satisfação. Eu vou aqui encerrar e em breve estaremos de volta. Obrigado a todos, um forte abraço. Até mais.